gasta R$100 pra dar uma escova no cabelo, mais 100 dos cílios, mais 35 da sobrancelha e mais 70 da depilação. E quem disse que isso é problema meu? Pra chegar na casa do macho, só levar pau e água. Não, neguinha, comigo não cola não, viu? Eu passo mal com essas coisas. Ô, gorgozola. Era disso que eu estava falando. Deixa o like. Por anos, essas mesmas digníssimas cuspiram frases prontas sobre independência, sobre não precisar de homem, sobre direitos iguais. Agora que os homens entenderam que cavalheirismo é pra dama e não pra qualquer uma que se acha princesa, essas mesmas digníssimas entraram em parafuso. Mas calma aí, se você quer que esse canal continue, se inscreve aí, deixa o like e, mais importante, ativa o sininho das notificações. Mas ativa direito. Clica no símbolo do sino e seleciona todos. Marido que usa o dinheiro da esposa para pagar despesas básicas de dentro de uma casa deveria usar calcinha. Um homem, quando ele casa, ele passa a ser o provedor 100% do básico de dentro de uma casa. Não. Pelo menos o básico. E isso eu não estou falando nem de riqueza. Ele mora sozinho por acaso? Ah, mas eu não ganho o suficiente para arcar com tudo. Então, pra que tu casou? Porque o homem, ele só tem que casar quando ele tiver condições de, pelo menos, proporcionar o básico para sua família, para sua esposa. E não usar o dinheiro dela para pagar a conta de casa, né? Internet, luz, água, supermercado. E você, mulher, que tá aceitando viver nessa situação, você deixa de ser besta. Que você tá deixando de fazer unha, de fazer um cabelo, de fazer uma sobrancelha, de comprar uma roupa nova, porque você tá dando todo o seu dinheiro para uma responsabilidade que ela não é sua. E cuidado, tá? Muitas das vezes ele tá economizando o dele e usufruindo com outra lá fora, ao invés de ser com você. Essa narrativa é perigosíssima para o homem que ouve. O cara passa a vida acreditando que só pode ser digno de uma digníssima se estiver financeiramente perfeito, enquanto a digníssima não se cobra nada. Elas falam de dinheiro do marido sendo gasto com outra, para justificar a cobrança, mas a realidade é outra. Muitas não querem abrir mão de luxos pessoais para dividir responsabilidades básicas. A inversão é completa. Enquanto ele paga as contas, ela guarda o próprio dinheiro para cabelo, unha, viagem. E ainda se acha vítima. A pergunta que não quer calar: cadê a reciprocidade? Porque cuidar de casa é obrigação de quem mora nela, não moeda de troca. Homem, sim, goste você ou não, porque nós mulheres, nós somos um bando de demônio, tá bom? Eu falo isso porque eu sou mulher, eu sei o quanto difícil eu sou, tá bom? Agora eu vejo muito homem inocente aí preso, porque tem uns demônios na vida deles que eles pegam. Essa mulher foda. Se eles baixar a cabeça, elas dão na cara dele, ainda chama a polícia pra dizer que ele é ela. É por isso que eu defendo o homem. Entendeu? Porque do jeito que existe mulher, existe homem bom também. E eu vejo muitos aí ser acusado, inocente. É só por isso. E outra, as mulheres estão folgadas porque a lei daqui do Brasil só defende a mulher falar. Acabou, você entendeu? Eles não dão a oportunidade para o homem dizer o que realmente aconteceu. Sim. Isso é a verdade. Muita verdade. Se quiser me criticar, me critique. Se quiser derrubar minha conta, me derrube. É para você que fica aí só falando nos meus ouvidos, 24 horas, me xingando aqui. Falei, tá falado, essa é a minha opinião e não vai mudar. Continue. Essa é rara. Fala como é mesmo. Digníssima também pode ser um que existe homem inocente preso por ações injustas, que a lei só escuta um lado. Essa fala é ouro porque vem de dentro. Ela toca no ponto que a gente sempre repete. O sistema hoje está desenhado para colocar o homem como vilão automático. Basta a palavra dela para ele estar destruído. E isso explica porque cada vez mais homens estão com medo de relacionamento sério, casamento, convivência. Não é paranoia, é autodefesa. Porque se der errado, o cara perde dinheiro, liberdade, reputação, tudo. Uma pequena aulinha pro bando de liso que tem nessa internet. Quando a
diz que não quer se envolver com um homem quebrado, não é que ela esteja procurando um pai. Ela só se valoriza demais pra aceitar qualquer mela cueca. Porque tem liso com a coragem de convidar a mulher pra um encontro. E eu não sei se vocês aprenderam, mas cavalheirismo é quem convida a cá. Mas muitos pedem pra rachar até a gasolina. Isso quando não depende que a mulher pague até um pastel pra ele. E não adianta vocês se doerem, porque de liso eu entendo. Porque eu já me sujeitei a bancar muito mais que só um pastel pra macho barbudo. E vocês adoram comentar que quando uma mulher não sai com vocês, é porque ela tá atrás de alguém pra bancar. Mas a verdade é outra, seus bandos de tanga frouxa. Mulher inteligente sabe o valor dela. E não vai se jogar nos braços de qualquer um só porque apareceu. Agora eu tô na minha casa de boa, eu vou querer arrumar um homem lascado pra pesar nas minhas contas? E esse papinho de, mas quando o homem tem grana ele só quer usar a mulher. Tá. E o liso não? Não é o dinheiro que determina respeito, é caráter. Só que ao invés de se desenvolverem, ir atrás de progresso, muitos lisos preferem criticar o homem com grana pra ver se assim as mulheres se contentam com eles e acabam se lascando do mesmo jeito. Então, mulher tem sim que buscar independência. E o homem tem sim que buscar ser provedor. Porque uma mulher que se movimenta, que escala financeiramente, jamais deveria aceitar carregar um liso a tiracolo atrasando a vida dela. Eu já vivi isso. Foi um atraso de vida. E no final, eu fui apunhalado pelas costas. Então, Deus me livre de novo. E se você, homem, se sente machucadinho com esse tipo de conteúdo, use como combustível pra crescer. Em vez de ficar mandando foguinho em story de mulher, vai procurar um emprego. Vai construir algo. Porque mulher inteligente não se contenta em ser cupim, só pau e água. Mas repara na incoerência. A digníssima pode estar quebrada, sem dinheiro, morar com a mãe, mas o homem tem que ser o pacote completo. Grana, carro, viagem, status. Se ele não tem, é liso. Se ela não tem, é momento da vida. Esse discurso é venenoso, porque passa a impressão de que a digníssima está se valorizando. Mas na prática, é um filtro. Quero o homem tradicional, mas quero ser moderna. Quer 50% dos direitos, 0% dos deveres. O detalhe mais engraçado é o final. Use isso como combustível para crescer. Ou seja, ela quer que você se mate trabalhando para atingir um padrão que nem ela mesma cumpre. Relacionamentos onde muito mais bem-sucedido do que o homem tendem a dar errado. E eu vou explicar por quê. Quando uma mulher é bem-sucedida financeiramente, o homem para de vê-la como uma parceira dele e começa a vê-la como uma rival. E o que ele faz geralmente? Ele vai tentar minar a autoestima dela. E a autoestima da mulher está muito relacionada à aparência física e a autoestima está muito relacionada ao dinheiro que ele tem. Ou seja, o quanto ele provê, o quanto ele tem a capacidade de ser provedor. O homem raramente vai ficar muito bem quando a mulher é a detentora do dinheiro. Por quê? Dinheiro é poder. Os homens sempre vão pensar isso. Dinheiro é poder. A menos que ele seja um tipo de esquerdomacho. Aí pode ser que ele ache super legal. Eu acho que você também não vai ter esse tipo de homem. E tem um outro problema. Na essência da mulher, ela não pode achar isso normal no início. Pode ser que ele esteja passando por uma fase. Vamos supor, você está trabalhando e ele está estudando, mas depois ele vai, passa no concurso e aí isso muda. Isso pode acontecer em um casal. A mulher fala, não, eu vou segurar as contas para você e depois o jogo inverte. E aí tá tudo bem, aí é o acordado entre o casal. Mas eu estou falando quando não é assim, quando não é o processo, quando é de fato assim que o casal vive. A longo prazo, essa mulher vai parar de vê-lo como homem. Em algum momento ela vai olhar para ele e vai falar, ela vai realmente ver que ela é o homem da relação. E o que baseia a paixão da mulher, o amor da mulher pelo homem, é a segurança e a proteção que ele dá a ela. E o homem vai começar a ter autoestima muito baixa. Então, às vezes, esse cara pode traí-la para se sentir mais homem. E pode acontecer o mesmo com ela por outro lado. Falando, né, no caso extremo de traição. Eu já tive um relacionamento com um rapaz que eu tinha uma condição melhor que ele. Por exemplo, morava com a mãe ainda, etc. Gente, foi o pior relacionamento que eu já tive na minha vida. Ele me atacava por tudo. Tudo era sempre culpa minha. Mas eu tinha na minha mente que o problema era o fracasso financeiro dele. Homens fracassados financeiramente são altamente destrutivos. Então, porra desse tipo de homem. Ele depreciava algumas coisas dele. Não, porque você não sei o quê. Mas ele falava, sabe porque você se acha? Não era eu que me achava, era ele que me achava. Uma vez que ele soltava piadinha assim, nossa, mas a Natália poderia estar em qualquer restaurante, assim, aqui sentado na varanda da minha casa, comendo tal coisa, bebendo tal coisa. Ele ficava jogando essas piadinhas, mas aquilo dizia sobre as dores dele. E a longo prazo, eu fiquei com ele mais ou menos uns 8 meses, aquilo foi ficando muito pesado, porque começaram a ter ataques muito maiores do que esse. Então, assim, fuja de homens que se sentem fracassados. Porque eles vão tentar minar sua autoconfiança para se sentir melhor, ou te trair para se sentir mais homem. É mais ou menos isso. Se isso já aconteceu com você, deixa no seu coração, eu tenho certeza que você já passou por isso. Joga a culpa inteira no homem. Mas a realidade é outra. A digníssima que ganha mais, na maioria dos casos, não quer dividir teto com um homem que ganha menos. É simples assim. Basta ver entrevistas de rua. Pergunte quanto o homem tem que ganhar. As respostas giram sempre no mesmo padrão. O homem, quando ganha mais, muitas vezes banca, constrói junto, ainda sustenta filhos que não são dele.
dele. A digníssima, quando ganha mais, raramente sustenta ou constrói. E essa história de ele me atacava porque se sentia inferior é só a narrativa que justifica o que ela já ia fazer: sair fora. Isso é mais um recado pros homens. Não se deixe enganar pelo script. Ela pode até segurar as pontas enquanto você estuda, mas se o jogo não virar logo, você deixa de ser homem pra ela. Quer uma prova? Basta ver quantas digníssimas estão com machos de esquerda, que elas mesmas citam. Poucas. Porque no fundo, não querem dividir nada. Querem alguém acima. Então a conclusão é simples. O problema não é você estar em fase difícil. O problema é acreditar que quando você estiver em fase difícil, ela vai segurar sua barra. Não vai. E você? O que pensa sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo. E já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto.